por ter morrido. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você pode ficar de pé, erguendo as suas mãos. Nós estamos em uma manhã, irmãos. Às vezes a gente espera a semana inteira para chegar esse dia, não é? A gente fica contando os dias. Esse dia chegou. E é o dia que o Senhor já fez. Por isso, meu irmão, não iremos perder a oportunidade. Esse culto não vai ser um culto comum. Esse culto não é um culto regido por homens e nem pela vontade do homem, mas é um culto movido pelo Espírito Santo, para que Ele faça a vontade dEle. Então, se nós quisermos abrir as portas do reino do Espírito, devemos começar a entregar a nossa vida em gratidão a tudo aquilo que Ele já fez, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então comece a adorar Jesus, dizendo: Pai, eu te agradeço em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, eu continuo te agradecendo. Satanás não vai ganhar os meus lábios, o diabo não vai ganhar os meus lábios, o inferno não vai ganhar o que eu falo. Eu continuo te agradecendo. Aleluia. Te agradeço por me libertar, por ter morrido. Jesus, eu te agradeço, te agradeço. That's something to you. What is that? Com nossos corações gratos a Jesus. Sabe, irmão, te contar uma coisa. Não se motive por aquilo que vai acontecer ainda. Não coloque seu coração na alegria daquilo que vai acontecer. Porque uma coisa que o inferno quer é te iludir com aquilo que pode acontecer na sua vida. Mas uma coisa que a palavra do Senhor quer nos firmar é naquilo que já aconteceu há 2000 anos atrás. Você ainda não tinha nem nascido, mas o Senhor já tinha te visto. E pelo fato de Ele ter te visto antes de você nascer, Ele já te garantiu uma vida vitoriosa, porque a nossa vitória foi na cruz do Calvário. Então a gente não está aqui para pedir nada. Somente agradecer. Somente agradecer, somente agradecer. Somente agradecer. Aleluia. Curva sua cabeça. Pai, nós já te agradecemos por tudo que iremos viver aqui nessa manhã. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito está nesse lugar. E cremos, ó Pai, que uma fonte de águas vivas começa a jorrar desse lugar, desse altar e também através das vidas dos meus irmãos. Nós cremos, ó Pai, que há o encontro das águas aqui nesse lugar. Ao encontro, ó Pai, das águas aonde
Quanto mais nós declaramos a sua palavra, quanto mais nós somos convencidos por ela, quanto mais o teu Espírito nos convence, quanto mais nós encontramos caminhos de fé, caminhos para andar no sobrenatural, mais o volume das águas cresce. E quanto o volume cresce, nós somos limpos por essa palavra, nós somos transformados por essa palavra. Então não iremos aceitar menos do que a sua presença, porque ela que nós desejamos. Nós não iremos nos conformar somente com arrepios. Nós queremos a sua presença, nós queremos a sua presença, nós desejamos a sua presença. O que nós queremos é a sua presença, é a sua presença, é a sua. Shekerere brarabra soto komano prosite. Shere barabra soto komano prosite kerere braset. Aleluia. 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 Não se segura não, irmão. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de aplaudir, aplaude. Se der vontade, irmão, de glorificar o Senhor, glorifica. Se der vontade de abraçar a pessoa que está do seu lado, abrace. Não se segure, não se segure. Deixe ser movido pelo ambiente da profecia, pelo ambiente da palavra de Deus. Não se segure, não se segure, não retenha aquilo que o Espírito quer fazer nessa manhã. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Dizemos aleluia. Dizemos aleluia. Porque Ele é exaltado. Não, Senhor, e sua verdade vai sempre encantar. E céu e Ele é exaltado, Ele é exaltado em o céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado em você. A última vez Ele é exaltado, e Ele é exaltado. How about us making these something? And talk about that, and I was in the chat. If I'm still on them. And all the that's like, no. And about it, I don't do but not. It wasn't a hundred. It was real, for real, I know, but you're reading.
Oh. We do it, boy, is the word that we got, and everybody is at the head of it is to the head. What is this? One's boat, but go on to the earth. You will go on. Run to be in that. I'll do that. Let's do it. Not there. It nothing was right. How was it to the and how that no oh shit. Bad something. How did they go on when even down the thing? Dip that in a bit. It is very sure. What was it? Okay. Come out. Thank you. Right, that's it. You we do so that as Hallelujah. I no longer go for it to get sad. The data power, she were my early. When did I intend? No, and on the skill. Uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus faz do jeito dele. Às vezes, irmãos, a gente está muito apressado. Às vezes a gente está muito apressado em essa nossa ansiedade de receber alguma coisa. Não é para acelerar o processo, mas é para encontrar com Ele. E o que a gente está vivendo aqui agora não é nada, é uma gota no oceano. É a gota diante de um mar da graça e do favor que Ele tem para nossas vidas. A gente tem que ler o texto. Abra sua Bíblia. Em Juízes, no capítulo 13, você pode ficar de pé mesmo, vamos fazer a leitura em pé. Daqui a pouco você senta. Juízes, capítulo 13. No verso 1 diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal
perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja a mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, e nem comais coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Pai, essa sua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Nós cremos, ó Pai, que nessa manhã, assim como nós já estamos experimentando aqui, o Senhor tem uma porção do céu para nossas vidas aqui. Por isso, ó Pai, a partir de hoje, nós iremos fazer as escolhas corretas. Escolhas, ó Pai, inspiradas no Senhor. Que essa história, ó Pai, aqui, de Sansão e toda a sua família, seja hoje, ó Pai, a inspiração que estava faltando para muitas pessoas aqui. Para que nós venhamos a caminhar segundo a sua vontade. Obrigado, Pai. Você pode tomar seu lugar? Aleluia. Irmão, nós estamos diante de uma história tão conhecida. Uma história tão conhecida que virou até já desenhos, figuras, que meio que até passa na nossa imaginação assim, como que seria Sansão. Porém, antes de chegar em Sansão, a gente precisa passar pela mãe. O texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor está dizendo que qual era a condição dessa mulher. Pode dizer com fé, ela era? Mas aqui, no verso 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Irmão, o estudo de teologia vai dizer que Jesus ele também aparecia no Antigo Testamento. É o que nós chamamos de teofania. Então, por muitas vezes no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é a própria representação de quem Jesus é. O anjo do Senhor chegou diante daquela mulher e diz o seguinte: eis que és estéril, não é isso? E nunca tivestes um filho. Em algumas versões, a palavra seguinte vai ser mais, na minha é porém. É estéril, porém. É estéril, mas. É estéril, porém. É estéril, mas. Como ela é conhecida como estéril, mas. Ela é estéril, porém. Diante dela está o anjo do Senhor. Pode ser conhecida pela geração como estéril, como alguém frutífero, mas o anjo do Senhor chegou. Irmão, você, homem, mulher que é casado, que está aqui, e que deseja ser pai, mãe, você coloca a mão sobre o seu ventre. Irmãos, eu creio em palavras proféticas
Eu creio em milagres acontecendo nesse lugar. Você que está aí com a sua esposa e vocês já estão há um tempo também tentando engravidar, coloca a mão no ventre da sua esposa. No nome de Jesus, o porém de Deus chegou hoje. O mais de Deus chegou hoje. Está estéril, estão infrutíferos, mas o anjo do Senhor diz: chegou o tempo de frutificar. E sendo que esse anjo do Senhor faz mais, ele vai ser nazireu, que quer dizer separado. Não pode beber do fruto da vinha, não pode tocar em coisas mortas, e eles também não podiam cortar o cabelo. Mas o que o anjo do Senhor diz? A separação não vai começar quando ele nascer. A consagração vai começar na sua vida. Porque eu não quero apenas colocar alguém para poder fazer a diferença, mas essa casa e essa família também vai começar a fazer a diferença antes do filho chegar. Vocês também vão se consagrar, vocês também serão separados, vocês também não irão se envolver com coisas que está todo mundo se envolvendo, mas a partir de hoje, escolhas de consagração terão que ser feitas. Porque sobrenatural não se experimenta com comum. Sobrenatural só se experimenta tendo uma vida sobrenatural. O sobrenatural não acontece com o milagre sendo visto. O sobrenatural começa com alguém que está crendo, com alguém que já está falando, com alguém que já está se consagrando, com alguém que já está se separando e fazendo as escolhas que estão apontando para Jesus. Diga assim: Deus colocou em mim o poder de escolher. Quão poderoso é isso, irmãos? A gente escolher. Quem aqui começou o ano fazendo algumas promessas? Vou levantar a mão também para você ficar à vontade de levantar. Quem aqui fez algumas promessas parecidas com as promessas lá do ano passado? O que aconteceu para que essas promessas tenham se repetido novamente no ano de 2024? Eu tenho certeza que escolhas erradas foram feitas. Sempre vai estar diante de nós, irmãos, fazer escolhas. Quantas vezes a gente começa desejando agora que seja um ano de 2024 o melhor ano das nossas vidas. Mas esse melhor ano, ele não vai acontecer porque a gente simplesmente colocou um desejo no coração. Mas esse melhor ano vai acontecer se a gente começar a escolher o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Porque deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é a verdade para a sua vida? É o que está escrito nesse livro. A gente, irmãos, está procurando muitos conselhos e lendo pouca palavra.
quer conhecer a opinião do homem, mas se esquece daquilo que Deus já disse. E uma coisa é certa, o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra. Mas não tem como cumprir na nossa vida se a gente não conhece o que está escrito. Quem aqui já orou dizendo assim, Pai, me dá uma palavra. O Espírito Santo lá dentro da gente, procurando o nosso HD. Se tem uma palavra lá que você conhece, para que ele possa usar. Às vezes ele fala, dá um Ctrl L lá, para localizar. E às vezes parece assim, não localizado. E fica aquele sentimento que parece que o Senhor te abandonou ali. A questão é que Deus é coerente. Ele sabe. O Espírito Santo sabe. Jesus sabe. Mas quem precisa conhecer essa palavra somos nós. Então, a partir de hoje, meu irmão, a gente vai começar a fazer escolhas. Porque nós vamos começar a ver a história de um homem aqui que durante a vida dele, ele tomou algumas decisões totalmente erradas, pensando que essas decisões não iriam influenciar tanto na vida dele. E esse é o problema da nossa vida por um todo. Às vezes a gente acha que o erro que a gente comete agora não vai trazer grandes problemas daqui um dia. O problema é que a gente começa com pequenos erros que, somatizando, eles vão se transformar em um grande problema lá na frente. Por exemplo, se a gente não cuidar da nossa saúde agora, porque alguns prazeres que são bons e são momentâneos, acabam tirando a gente de uma linha de ser equilibrado com a nossa saúde e com a nossa vida. Todos os dias, irmãos, a gente acorda pela manhã e a gente tem escolha. Ou vai parar de ser acionista da academia, ou vai passar a ser um frequentador da academia. Comprou o tênis, comprou a roupa, mas não teve a coragem ainda de decidir. Ontem, eu ganhei de presente de aniversário um saco de whey. Só que quando compra ou ganha, o benefício não chega. Só vai chegar se tomar. Comprou uma Bíblia nova nesse ano? Olha aí, ó. O benefício só vai chegar se você ler. Só vai ter vida saudável se você começar a decidir hoje que é necessário começar a tomar atitudes para que aquilo que você se propõe a fazer tenha um efeito e que seja um efeito permanente. O nosso problema é que a gente quer coisas rápidas. Se tivesse vendendo no mercado um chip que colocasse na nossa pele e transformasse a gente na pessoa mais musculosa da vida, tinha muitas pessoas aí comprando esse chip. Mas Deus nos convida para algo chamado processo. E que às vezes fica parecendo um deserto. Que deserto não é lugar de você morrer. Deserto é lugar de você aprender. Vocês estão comigo? Deus é bom. Então Deus
chegou para essa mulher e disse: vai nascer alguém de você. E este deverá ser consagrado. Este deverá ser diferente de todos. Esse não vai se envolver com fluxos normais. Porque, meu irmão, quando o Senhor te chama para ser santo, e santo quer dizer separado, Ele está dizendo o seguinte: vai ser fácil olhar para a multidão e saber quem é separado e quem não é separado. Porque aquele que foi consagrado, quando fala, percebe que é consagrado. Quando vai ofertar, percebe que é consagrado. Quando vai se relacionar com as pessoas, se percebe que é consagrado. Quando ele vem para a igreja, se percebe que ele é consagrado. Porque quem precisa de uma palavra, não escolhe pregador. Vem atrás da palavra de Deus. Não está nem aí, irmãos, quem vai ser. Quem precisa de palavra, irmãos, corre atrás de Deus, corre atrás de Jesus, corre atrás da palavra de Deus. É para essa realidade que o Senhor está nos chamando. Existem escolhas que você precisa tomar urgentemente, porque isso vai influenciar não só o seu dia de hoje, mas os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Toda a sua geração será tocada pelas suas escolhas. Quantos aqui gostariam de receber um cartão e que nesse cartão você receberia R$1.440 todos os dias? Poucas pessoas queriam. Mas você teria que usar esses R$440 todos os dias. Porque ele não acumula para o dia seguinte. A irmã já começou, meu Deus, vai passar o dia inteiro no shopping. E se eu te contar que você já recebe? 24 horas? Tem 1.440 minutos. E que você precisa escolher como vai gastar todos os dias. E que você precisa escolher como você vai gastar esse tempo todos os dias. Porque vão ser as suas escolhas que vão determinar aquilo que você vai viver no dia de amanhã. Eu percebi que ficou mais animado quando era o crédito em dinheiro. Mas quando falou que veio em minutagem, falou assim, meu Deus, eu já estou recebendo há tanto tempo. Sansão também recebeu esse tipo de crédito diário, todos os dias pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Todos os dias a gente recebe. Hoje, por exemplo, você veio para cá já desfrutando de uma realidade que o Senhor tem para a nossa vida. Porque deixa eu te contar uma coisa. Dar certo não significa ser certo. O fato de algumas escolhas estarem dando certo não quer dizer que tenha a aprovação de Deus. Existem escolhas que algumas pessoas fazem e porque está beneficiando elas no momento, elas estão achando que isso tem uma aprovação de Deus.
Porque nem sempre, irmãos, a história vai começar de um jeito certo, e isso não quer dizer que Deus não está ali. José começou a vida dele sendo dado como morto, mas Deus estava ali. Então a gente não pode se prender e se conectar a coisas que parecem estão dando certo, e por isso a gente deve achar que Deus está aprovando. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que aconteceu na vida de Sansão. Juízes capítulo 14, no verso 5. Diz assim: desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tima. E chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor Deus, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou, como quem se rasga um cabrito. Irmão, você consegue imaginar? O Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele rasgou. Pegou como se fosse uma folha de papel. E algumas pessoas acham que Sansão deveria ser aquele cara altão, musculoso, né? Brabo. A força dele não era aparente. Às vezes, irmãos, quem olha para você não dá nada. Porque sua força não está na aparência. A nossa força está em quem nós somos por dentro. Em quem se apodera da gente. Em quem se apoderou de você no dia em que você ergueu as mãos e disse: eu quero essa vida para mim. O Espírito Santo se apoderou de você. Sem ter nada na mão, todavia, nem seu pai, nem sua mãe se deu a saber o que fizera. Verso 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Eis que havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber do que um corpo do leão, que era do corpo do leão que ele tomara. Presta atenção nisso daqui. Sansão está lá, ele vence o leão que se aproxima para matar ele. Às vezes, irmãos, a gente é desafiado em algumas lutas, em algumas batalhas que a gente trava, a gente vai lá e vence. Mas sabe qual é a atitude que Sansão está tendo? Ir lá visitar o problema que ele já venceu. Já venceu a pornografia, mas de vez em quando já venceu o adultério, mas de vez em quando já venceu problemas com as bebidas, mas de vez em quando no mercado anda caminhando no meio lá dos corredores. Já venceu o problema de gastar muito, mas de vez em quando anda olhando o limite do cartão. E esse foi o problema de Sansão, porque ele chegou lá, e o que é que tinha no lugar? Ali em cima do corpo morto, um favo de mel. Porque o diabo vai sempre tornar atrativo a luta que você já venceu, porque ele quer que você toque em coisa morta. E qual era a instrução para o nazireu? Não se toque em coisa morta. Existem muitos problemas aqui. Ele não podia tomar, por exemplo, da vinha, mas está lá passeando no meio delas.
Porque lugar de perigo, irmãos, o perigo só aumenta. Porque vem perigos inesperados. E percebe que tem um melzinho lá. É isso que o diabo faz, irmãos. Você venceu um pecado, mas agora ele vai vir com um adicional a mais. Vai colocar um mel em cima de coisa morta para te atrair, para você provar. E a gente sabe pelos textos que não se podia tocar em coisa morta, e ele sabia disso. O problema é que ele toca e não acontece nada com ele, então ele acha que está tudo bem. O problema, irmãos, é que o diabo inspira a gente para multiplicar. Porque ele pega do mel e leva para quem? Para os pais. E por que ele não conta que ele havia tocado em coisa morta? Porque a gente sabe, irmãos, que alianças erradas a gente não torna elas públicas. Existem amizades, irmãos, que a gente faz, mas a gente não conta para todo mundo que é amigo. Existem lugares que pessoas frequentam, mas não conta para todo mundo que está frequentando. Existem, irmãos, situações de transações financeiras que são feitas, mas não se conta para todo mundo porque sabe que são erradas. Tocando em coisa morta, e porque ainda não morreu, está achando que Deus está aprovando. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer, não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Ele não te fez para você tocar em coisa morta. Os pecados que você já venceu, você não precisa visitá-los mais. Sofreu pra caramba no relacionamento e tá lá visitando o perfil do Instagram, por quê? Tá carente? Encontrou alguém? Ah, mas não é da igreja. Tá tocando em coisa morta, por quê? O diabo vai colocar mel, vai trazer, irmãos, aquilo que te agrada, para poder te atrair. E um erro vai chamando o outro, porque um abismo chama outro. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus te fez para você viver por um propósito e não por propostas. A gente, irmãos, que escolhe igreja pela proposta. Há pessoas que escolhem ministério pela proposta. O que faz melhor para ela, o que agrada mais. Não, irmão, você não está aqui para viver de proposta nenhuma. Você não está aqui porque é confortável. Você está aqui porque tem um propósito de Deus para a sua casa e para a sua vida. Porque é propósito que mantém a gente de pé. Sansão, irmãos, não era satisfeito com o povo que ele tinha. Deus o colocou como o juiz de Israel. Mas ele começa a se interessar pelas mulheres que não eram, irmãos, parte do povo. Sansão está achando que a consagração dele é autossuficiência. Existem pessoas, irmãos, que são autossuficientes. Autossuficientes, não pedem ajuda, não gostam de ser ajudado. Quando vem alguém estender a mão, não aceita. Sabe qual é o nome disso? Você é orgulhoso demais. Você está autossuficiente demais. E deixa eu te falar, quem é autossuficiente acaba ficando sozinho.
Porque ser ajudado não te diminui. E ser ajudado é receber uma semente para multiplicar a ajuda em outras pessoas. Deus, irmãos, está enchendo essa igreja com gente que entende. Hoje eu posso estar precisando de ajuda. Eu vou ser ajudado hoje, mas daqui a um tempo vai ser eu que vou estar ajudando. Gente, irmãos, que entende o poder do Evangelho. Gente, irmãos, que não está nem aí para o orgulho. O orgulho pode se levantar, mas ele vai ter que se prostrar diante da presença de Deus. Sansão, irmãos, achava que ele poderia escolher a mulher que ele quisesse. A mulher da aparência melhor. Existem coisas, irmãos, que são compromissos internos. Ele poderia tocar em coisa morta e não mudava nada por fora, só por dentro. Ele poderia beber alguma coisa que não mudaria nada por fora, só por dentro. Ele se acostuma em quebrar a consagração do seu interior. E o que acaba acontecendo? Todas as vezes em que você quebra princípios do lado de dentro, começa a aparecer sinais de ausência de consagração do lado de fora. Porque ele conhece uma mulher chamada Dalila. E ele não sabia que já haviam tramado para conhecer qual era a fonte da força dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus diz para você não se envolver com determinada coisa, é porque Ele já sabe as conversas que tem, que você não conhece. Ele já sabe o que é dito por trás e você não sabe. Quando Ele diz, não faz amizade com fulano. Por quê? Porque você não conhece as conversas do WhatsApp que você não tem acesso. Ele sabe e conhece as tramas que são feitas pelo diabo, por Satanás por trás, e você está achando que Deus está levando a sua vida de brincadeira. Deixa eu te falar, a sua vida foi comprada na cruz do Calvário. Você tem um valor imensurável. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Por isso Ele diz, sai dessa amizade, sai desse lugar, sai desse emprego, sai do meio desse povo. Para de ficar tocando em coisa morta. Aleluia. Good check. E ela chega para ele e diz, conta para mim qual é o segredo. Aí ele começa a inventar um monte de coisa. Se me amarrar de corda, eu não consigo me livrar. Ela foi lá e amarrou, armou a emboscada para ele e ele se solta das cordas. Irmãos, existem pessoas que são tão ligadas no prazer que o momento está tendo para elas, que Deus ainda vai dando oportunidade. Sai que é furada, sai que você vai morrer, sai que a sua vida vai acabar, e ainda continua testando, fazendo testes. Ah não, pastor, eu estou orando que uma hora vai mudar. Não, meu irmão, é Deus sinalizando. Começou a te tratar mal, acaba com esse namoro agora. Aí ele disse, não, as cordas têm que ser novas. Amarram ele com cordas novas. Arma a emboscada, chega lá, ele se solta. Mas tem uma hora, irmãos, que quando você não tem mais inspiração de Deus, a criatividade vai embora. Não tinha mais o que se inventar. E ele conta para ela, se cortar meus cabelos, a minha força. Você lembra que eu te falei? Decisões interiores
vão começar a despertar as fraquezas do lado de fora. Se você continuar flertando com aquela bebida, uma hora você vai estar cheirando álcool de novo. Se você continuar visitando esse perfil, daqui a pouco você está preso de novo. Se você continuar a não buscar o Senhor todos os dias, daqui a pouco vão perceber a frieza que vai estar na sua vida. E o que acontece com ele? Os filisteus pegam ele, furam os olhos dele. O texto vai dizer, irmãos, que Sansão passa a servir de palhaço. Porque ele é preso e as pessoas vão para rir da cara dele. É exatamente isso que o diabo faz. Ele faz uma proposta, faz você se aproveitar da proposta, para depois usar a armadilha para te tornar escravo e depois rir da sua cara. Escolhas. As escolhas que Sansão fez levou para ele. Obrigado, meu amigo. Tá vendo? Você que é pastor, gente, que cuidar do outro. Tá vendo? As suas escolhas erradas podem acabar te levando para a ruína. A vida que Sansão tem agora, sem os olhos, servindo agora de chacota, não é o que estava escrito na promessa que Deus havia feito para a mãe. O fato, irmãos, de você ter unção não é a garantia de nada. O fato de você ter uma habilidade não é garantia de nada, porque a sua habilidade sem a presença de Deus, ela não vale de nada. Mas o texto vai dizer, irmãos, que enquanto ele estava ali servindo de riso e de ser um palhaço, o cabelo voltava a crescer. E o cabelo voltava a crescer. O cabelo que já não tinha nada, daqui a pouco começa a aparecer umas pontinhas de novo. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é velar pela palavra que Ele disse. Se tem uma coisa que o Senhor faz, é não voltar atrás daquilo que Ele falou. E se tem uma coisa que Deus vai fazer na sua vida, é não voltar atrás daquilo que Ele prometeu para a sua casa, para a sua vida, para as suas finanças, para o seu dia, para a sua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. Pode ter caído, mas hoje é noite de se levantar. Pode ter ficado perdido, mas é hoje, amanhã, de se levantar. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Oh! O texto vai dizer, meu irmão, que Sansão encontra uma pessoa para levá-lo novamente até uma coluna. Todas as vezes que você parar de ser autossuficiente, vai ter gente do seu lado para te ajudar, para te conduzir, para te levar ao lugar que você precisa chegar. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Ele se agarra nas colunas. Ele abraça as colunas. E o texto começa a dizer, irmãos, que o Espírito de Deus se apossa da vida dele. Enquanto os inimigos tinham achado, vencemos,
o consagrado. Vencemos o fariseu, vencemos aquele que passou a vida toda nos destruindo. A gente venceu, voltamos de novo ao comando. Vai ser mais 40 anos agora de novo de opressão. Mas Sansão estava ali agora, não mais autossuficiente, não mais crendo na sua força, mas tinha pouco cabelo, mas tinha muita unção dentro dele. Ele se agarra nas colunas. E o texto vai dizer, irmãos, que todo aquele prédio, toda aquela estrutura vem por abaixo. E o texto ainda diz mais: nunca, em toda a vida, Sansão conseguiu matar tantos inimigos como no seu último dia de vida. A única diferença que é o que Deus quer para a sua vida, não é você matar o inimigo e morrer também. O que o Senhor quer para a sua vida é que você rasgue esse inimigo que está te tentando, rasgue ele no meio, mas você não vai morrer junto. Você vai continuar vivendo, você vai continuar vencendo. A minha pergunta para você é: o que você quer fazer com os minutos que Deus está te dando? Você vai continuar brigando com essa mulher por coisa pouca? Você vai continuar fazendo escolhas erradas dentro dessa casa? Ei, mulher, Deus te chamou para ser edificadora do lar e não destruidora. Ei, homem, o Senhor te chamou para ser sacerdote do lar e não para destruí-lo. Pare de ficar brigando à toa com seus filhos, com a sua esposa. Comece a fazer escolhas corretas, escolhas baseadas na palavra de Deus, para te levar ao futuro que o Senhor tem para você. Nega suas mãos para os céus. Espírito Santo de Deus, assim como as Escrituras diz, se aposse da nossa vida agora. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Toma o teu lugar na nossa vida e nas nossas escolhas. Na nossa vida e nas nossas escolhas. Nós não queremos mais viver longe de Ti. Nós não queremos mais tocar em morte. Mas nós queremos agora tocar em Ti, tocar aos Seus pés, porque sabemos que de Ti fluem virtudes. Espírito Santo, toca nessa casa agora. Toca nessa família agora. Toca nesse que chegou aqui perdido, achando que hoje era o último dia, achando que hoje era o fim, e que não poderia mais, não tinha mais solução. Ei, Senhor Jesus, toca lá na galeria, toca naquele que veio aqui, desesperado, desesperada. Pai, no nome de Jesus, toca nessa casa, toca nessa empresa, Pai, nesse empresário que está se sentindo sufocado. No nome de Jesus.